Ano passado eu lancei esse vídeo falando que eu tinha preparado a prova mais difícil de todos os tempos, que atingiu mais de 3 milhões de visualizações no TikTok e muito choro dos meus alunos. A prova estava fácil, só que tinha uma questão realmente que era bem difícil. E eu quase fui expulso do colégio por causa disso. Não por causa da questão ser difícil, mas por causa do tanto de lágrima que eu derramei dos meus alunos. Vamos resolver? Olá mamíferos, eu sou o Prof. Lucas e eu confesso que essa prova não estava lá tão fácil assim. Tinham muitos elementos que dava para fazer, muitas questões que a gente já tinha resolvido em sala de aula, só que eu entendo que os alunos tinham bastante dificuldade. A prova tá aí completinha para vocês verem. Só que essa questão gerou muita repercussão porque alguns pais reclamaram com a direção dizendo que nem o professor particular estava conseguindo resolver essa questão, como se eu tivesse tirado essa questão da minha bunda. Só que aí eu tô mostrando para vocês de onde que eu tirei essa questão. Era lá do Portal do Saber, da UBMAP, e também você consegue encontrar lá no banco de questões das provas do UBMAP no ano de 2020, nível 2. A questão parece difícil porque ela te dá poucos recursos e informações numéricas para você resolver, mas vamos aprender como que resolve essa questão passo a passo. Sempre que você for resolver uma questão de matemática, deve ter uma palavra que muda todo o parâmetro, e essa palavra nessa questão é equiláteros. Um triângulo equilátero tem todos os ângulos iguais a 60 graus, assim como todos os lados são iguais entre si, mas números aleatórios diferentes. Então não me interessa o tamanho do lado, me interessa que os ângulos internos desse triângulo, todos eles serão iguais a 60 graus. Então eu estou fazendo um desenho aí dos ângulos internos dos dois triângulos como 60 graus. Nosso objetivo é descobrir o X ali de dentro, só que para isso a gente vai ter que descobrir os três ângulos ao redor. Então começando pelo ângulo do vértice D, eu preciso fazer 180 graus, que é um ângulo raso. Como eu já sei, porque foi dado na questão, que o ângulo à direita do vértice mede 65 graus, então eu tiro 180 menos 65 e descubro que restaram 115 graus. Como o enunciado me informou que os triângulos são equiláteros, eu sei que o ângulo interno, que é o ângulo do meio do vértice D, vai ser 60 graus. Desses 115, eu tiro 60 graus e vão me sobrar 55 graus. E esses 55 graus se referem ao ângulo à esquerda do vértice D. Dessa forma, eu tenho os três ângulos que compõem esse ângulo raso de 180 graus. Assim, eu fico com 65 graus à direita do vértice D, 60 graus ao centro do vértice D e à esquerda do vértice, que foi calculado, nós conseguimos achar o valor de 55 graus. Eu vou utilizar outro método para resolver o ângulo do vértice C. Então, como eu sei que o ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus, eu somo 75 com 60 e calculo quanto que falta para 180. 75 mais 60 dá 135, que faltam 45 graus para chegar até 180. Esses 45 graus vão ficar à direita do vértice C, completando dois ângulos desse meu triângulo interno aí, que tem vértice C e D. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. Por exemplo, se você tiver um ângulo que tem 120 graus e o outro é 30 graus, se você quer descobrir o terceiro ângulo, basta você somar 120 com 30 e você descobrir quanto que falta para chegar até 180, e aí você vai ter o valor do ângulo que restou. A gente vai utilizar esse método para a gente poder descobrir os ângulos internos dos dois triângulos, tanto do triângulo de baixo, que a gente está calculando agora, com um ângulo de 45 e 55, quanto o ângulo de cima, que inclusive é o valor X que a gente está buscando na questão. Nesse caso do exemplo aí, o ângulo que está faltando mede 30 graus também. Então, somando os 45 graus do vértice C com os 55 graus do vértice D, nós vamos encontrar 100 graus. Quanto que falta para 180? Ora, basta calcular que faltam 80 graus para 180. E esse 80 graus ele vai ficar naquele vértice de cima ali, onde eu estou colocando 80 graus aqui. Agora tem uma outra informação muito relevante, que são os ângulos opostos pelo vértice. Sempre que você tiver dois ângulos, né, como se fosse um X assim, fazendo um X com as retas, e você tiver dois ângulos, um de um lado e o outro do outro, você pode ter certeza que esses ângulos são iguais. Quando a gente fala que os ângulos são opostos pelos vértices, esses ângulos são congruentes. Para quaisquer ângulo, qualquer número que seja, os ângulos sempre serão congruentes. Dessa forma, a gente consegue completar todos os dois ângulos internos que estão dentro do triângulo que tem o X. Logo, a gente soma os dois ângulos, que vai dar 140, e vai quanto que falta para 180. Faltam 40 graus, portanto, o ângulo X mede 40 graus. Comenta aí se vocês acharam essa questão difícil, se ela faz sentido estar numa prova do 8º ano de uma escola particular, ou se eu que dei bobeira e pesei a mão na questão.